O envolvimento da Polônia na guerra na Ucrânia não é novidade. A Polônia tem sido ponta de lança da ação da OTAN, não só pela proximidade, né, a fronteira comum com a Ucrânia, mas porque há muita disposição do governo polonês em trabalhar com ponta de lança da OTAN nessa situação. Só que agora o desenrolar dos acontecimentos ali provoca alguns receios daquela situação que pode se tornar incontrolável. Fato é que na sexta-feira o Putin disse que a Polônia quer aproveitar a guerra para tomar parte do território da Ucrânia, ameaçou ataques de retaliação à Polônia, ataques de retaliação não só por conta dessa acusação do Putin de que a Polônia quer tomar e, na perspectiva polonesa, seriam recuperar parte do território ucraniano, mas também porque a Polônia anunciou exercícios militares e concentração de soldados na proximidade da fronteira com a Bielorrússia. E também, nesse caso, Putin disse que qualquer ataque à Bielorrússia terá resposta da Rússia. No dia seguinte, o governo da Polônia convocou o embaixador da Rússia para que esse prestasse esclarecimentos sobre a declaração do Putin. Isso é uma formalidade, né? Os países costumam fazer isso quando estão descontentes ou furiosos com uma ação, uma declaração de um governo estrangeiro. Eles convocam o embaixador, quando há relações normais, convocam o embaixador, mas é claro que não esperam esclarecimentos, até porque a fala do Putin foi bastante clara, né? Não há o que esclarecer. A Polônia pode negar, mas ela não precisa dizer não entendi o que ele falou, ela entendeu. A convocação do embaixador é uma maneira de demonstrar o descontentamento. Agora, as coisas não param aí. De fato, a relação, mesmo depois que estourou a guerra, a relação entre Polônia e Ucrânia, ela é estranha, porque o que existe é uma relação de ressentimentos. A Polônia, é interessante notar, se você... Hoje, inclusive, usando a internet, é possível você fazer uma espécie de mudanças no mapa de um país ao longo do tempo, né? E é interessante notar que em alguns mapas da Europa, em certo momento, não há Polônia. Não existe a Polônia. Em outros momentos, a Polônia tem um território muito grande. E quando não há Polônia no mapa, significa que uma parte está com a Prússia, uma parte estava com o Império Russo e não havia Ucrânia. É bom ressaltar. Tá? Havia, claro, a ideia do povo daquela região, do povo ucraniano. Sempre lembramos aqui que a primeira cidade importante da civilização russa, uma civilização antiquíssima, a primeira cidade importante é Kiev, né, muito antes de Moscou, São Petersburgo. E então a Polônia ela tem uma relação com ressentimentos marcantes, históricos, tanto com a Rússia e, por tabela, com o que é hoje a Ucrânia, quanto com a Alemanha. Não há dúvida quanto a isso. E em outros momentos, você encontra no mapa uma Polônia com um grande território. Importante, com influência indo até aos Bálticos, né? E vale notar que isso provocou já, se você pega, por exemplo, uma intelectual,
a Rosa Luxemburgo, né? Ela era polonesa, prussiana ou, dependendo do local em que ela nasceu ali, ela era uma cidadã do Império Russo, né? Então, porque durante a vida dela, houve mudanças, né, na posse daquela região. Isso é muito comum, principalmente entre Polônia e Alemanha. E uma parte do território ucraniano, obviamente a parte oeste, ali Lviv, né, muito próximo da fronteira com a Polônia, historicamente, a Polônia reivindica como sendo parte de seu território histórico. Antes da Segunda Guerra Mundial, ou no começo, ali nos primórdios da Segunda Guerra Mundial, quando há o acordo entre o Molotov e o Ribbentrop, o acordo Alemanha e União Soviética, basicamente a motivação para o acordo era a partilha da Polônia. O oeste fica com a Alemanha, aí já não havia Prússia, né? Era a Alemanha, e o leste com a Rússia, com a União Soviética na época. E no caso, União Soviética, no caso, com a Ucrânia, com o que é hoje o território ucraniano. Então a Polônia, que tem muitos ressentimentos com Moscou, anteriores à União Soviética, mas também durante o período pós-Segunda Guerra Mundial, em que a Polônia entrou para a órbita da União Soviética, tanto que o pacto militar é o Pacto de Varsóvia, né, foi acertado em Varsóvia. A Polônia não fazia parte da União Soviética, mas estava na sua esfera de influência, com Tchecoslováquia, com a Alemanha Oriental, com Bulgária, com Romênia, com a Hungria. A Iugoslávia não. A Iugoslávia não. A Iugoslávia, de fato, era o único país não alinhado, né, de verdade. O Brasil se dizia não alinhado, mas era alinhado com os Estados Unidos. A Índia se dizia não alinhada, mas era alinhada com a União Soviética. O Paquistão se dizia não alinhado, mas era alinhado com os Estados Unidos. Então, os países eram alinhados. A Iugoslávia não. A Iugoslávia, de fato, tinha relações dentro do mínimo necessário com o Ocidente e relações cortadas com a União Soviética. Até porque foi chamada de revisionista, foi expulsa do Comintern pelo Stalin em 1949 e tal. Então a Polônia, ela tem seus ressentimentos, mas que não são só dos tempos de União Soviética, que são muito anteriores. Os tempos do czarismo, né? Do Império Russo. E a Ucrânia, que nem havia na época do Império Russo, não havia como país independente, fazia parte desse império, ela acabou, quando se torna uma república independente, por obra do Vladimir Lenin, a Ucrânia tem no seu território, na sua parte oeste, no extremo oeste principalmente, terras que a Polônia reivindica como sendo suas, que teriam sido tomadas ao longo desses movimentos militares, dessas guerras. E assim como ela tem reivindicações em relação ao leste da Alemanha. É interessante isso, porque ao mesmo tempo que a Polônia é ponta de lança da OTAN, tem uma empolgação incomum para executar as ordens que chegam desde os Estados Unidos, uma disposição incomum para receber armas e repassá-las para a Ucrânia. Isso tem a ver com o ressentimento em relação a Moscou, claro, mas também tem a ver com o presente que o governo polonês ganhou com essa situação. Porque antes da guerra, a União Europeia e os Estados Unidos questionavam o governo polonês. Diziam que era um governo que não tinha compromisso com o Estado de Direito, que o executivo havia absorvido o judiciário, havia tomado posse do judiciário, e que o parlamento tornara-se incapaz
de deter a autocracia instalada no Poder Executivo em Varsóvia. Então a relação entre a Polônia e a União Europeia, ela faz parte da União Europeia, não só da OTAN, e também com os Estados Unidos, era uma relação de tensão, de acusações, de contra-acusações, de não se metam com o que está acontecendo aqui. A guerra muda isso. O governo polonês passa a ter o seu modus operandi autocrata ignorado pelo Ocidente. Basicamente, esqueçam isso, está tudo bem. É um aliado importante, cheio de vontade, pronto para cumprir ordens, o que, aliás, de resto, é uma desmoralização para os países europeus, que hoje viraram cumpridores de ordens dos Estados Unidos. E a Alemanha, com suas culpas, né, que muitas vezes são constrangedoras para seus governos, né, o lidar com culpas históricas recentes, a Alemanha, que tem essa cobrança permanente da Polônia, você tem terras minhas, você tem de me indenizar. Olhe o que o seu governo, desde Berlim, fez dentro da Polônia. Houve campo de concentração e de extermínio em território polonês. Reivindicamos indenizações justas. A Alemanha ouve isso diariamente do governo polonês. E com razão a Polônia apresenta essas reclamações. Com razão. A Alemanha, inclusive, diz que não concorda com os números, né? Já pediu desculpas, etc. Já houve alguma reparação, em algum nível dá para falar em reparação, mas a Polônia diz não. Não é essa a reparação ou não é esse o tamanho da reparação. Então, a Alemanha convivendo com isso, eis que agora, nessa situação nova, ela foi a primeira a gritar. Se tocar na Polônia, tocou na OTAN. É uma obviedade. E aí está um ponto crucial nesse problema. Porque o que tem feito a OTAN? O que os Estados Unidos têm feito? Eles inundam a Ucrânia de armas, de dinheiro, mandam, claramente, isso está na cara, instrutores. Inclusive, chegou um momento que o Reino Unido não podia esconder, porque morreram soldados britânicos. E aí, eles vêm com aquele papo de que eram mercenários, ou, tentando dourar a pílula, gente que foi por amor à causa, se desvencilhou das Forças Armadas do Reino Unido. Cortou os laços oficiais e foi lutar. Ora, tenha paciência. Essa gente foi para lá, não com a conivência, mas sob as ordens de Londres. Mas tudo isso, mesmo com armas, com instrutores e até com soldados, alguns soldados, atiradores de elite, etc., pilotos, claro, e instrutores de operação de sistemas de defesa e também sistemas de lançamento de mísseis. Você não aprende isso em 2 dias, 3 dias, 1 semana. E você precisa rapidamente usar. Então, tragam quem sabe usar. Essa é a ideia. Porém, a OTAN não quer caracterizar a sua presença para que não haja um ponto sem retorno em que ambos admitam aquilo que é real, a guerra entre Rússia e OTAN, que está acontecendo em território ucraniano, matando ucranianos, tendo como vítima única o povo da Ucrânia, não seu governo, o povo da Ucrânia. Mas esse movimento da Polônia
Vem o Putin e diz: ah, sabe aquelas terras que a Polônia sempre reivindicou na Ucrânia? A Polônia quer aproveitar o estado de guerra e ocupar aquelas terras. Inicialmente, vai dizer que é uma presença militar ali em defesa, um cinturão de defesa. Mas ela nunca mais vai querer sair dali. É isso que disse o Putin. Pode ser uma informação que ele tem, uma dedução, uma conclusão, uma cascata, criando um embaraço entre Ucrânia e Polônia. Tudo isso é verossímil. O que é verdadeiro não se sabe. E o fato dele denunciar talvez até detenha planos nessa direção. A coisa fica exposta. Não dá para você dizer, fui, estabeleci um cinturão. Eu nem me lembrava que eu reivindicava essas terras. Estou aqui em defesa da Ucrânia. Com a denúncia prévia, qualquer movimento nessa direção seria uma confirmação. Mas há um problema paralelo, fronteira com a Bielorrússia. E o Lukashenko, tentando ser engraçado, irônico, alguma coisa, numa conversa com o Putin, que foi por vídeo, então torna-se público, eles queriam que isso tornasse público, falou, ó, pessoal do batalhão Wagner, do grupo Wagner, tá difícil segurar eles aqui. Estão tirando meu sossego, estão me estressando. O que aconteceu, Lukashenko? Ah, eles querem ir para o Ocidente. Como assim? Eles querem passear até a Polônia. Uma maneira que o Lukashenko considerou engraçada, uma maneira engraçada, pelo menos de acordo com o que ele pensa, de dizer que se ele não segura aqueles caras, eles vão invadir a Polônia. E aí, a Polônia anuncia concentração de tropas na proximidade com a Bielorrússia. E aí o Putin faz duas advertências. Se tentarem tomar o oeste da Ucrânia, haverá resposta. Se tocarem na Bielorrússia, haverá resposta. Mas aí entra aquilo que a Alemanha gritou desnecessariamente. Gritou por essas culpas acumuladas, né, da Alemanha. E para dizer para a Polônia, somos amigos. Né? Mas basicamente, vocês reclamam tanto, mas somos amigos. Na hora do vamos ver, estamos juntos aqui. Aquele papo. Mas o que a Alemanha gritou não precisava ser gritado. Que é uma obviedade, está no Estatuto da OTAN. Se um país membro é atacado, é dever dos outros defendê-lo. Os outros passam, obrigatoriamente, pelo Estatuto da OTAN, passam a ter a responsabilidade de defender aquele Estado-membro que foi atacado. Por isso, até está no Estatuto da OTAN que um país que está em guerra não pode ser admitido. Um país que não é da OTAN, está em guerra, não pode ser admitido. Enquanto estiver em guerra, não será admitido. Mas a Polônia faz parte da OTAN. Então, um ataque à Polônia seria um ataque à OTAN. E com esse artigo do Estatuto da OTAN, que determina que esse ataque deveria ser respondido com defesa militar, com proteção militar, com ação militar. Então, esse faz de conta de que o que ocorre hoje na Ucrânia não é uma guerra entre Rússia e OTAN, o faz de conta pode ser lançado fora, mas aí sem os limites do faz de conta. Não avancemos além disso, porque senão o faz de conta desmorona. Aí já não haveria limites. E esse é o ponto central, crucial, desse novo problema que surge, dos muitos, né,
que as guerras desencadeiam e dos muitos que essa especificamente desencadeou. Porque, por enquanto, ameaças verbais, é óbvio, mas diretas, de um ataque a um país que é membro da OTAN e que provocaria, talvez aquilo que Biden e os seus asseclas, ao mesmo tempo, desejam e receiam, ao mesmo tempo. Desejam, porque isso abriria todas as portas, afastaria todos os limites, todos os esbarros a uma ação direta, a uma guerra direta contra a Rússia. Porém, se desejam, ao mesmo tempo, receiam. Porque isso poderia levar ao cenário seguinte, que já foi insinuado várias vezes, que seria uma resposta nuclear. Então, essa questão polonesa, eu imagino que mesmo no ambiente belicista que hoje dirige a OTAN, que hoje caracteriza a OTAN, mesmo o menino de recados do Biden, o senhor Stoltenberg, mesmo essa gente vai tentar encontrar uma saída ali sigilosa, sem barulho, não é nem diplomática. É governo, direto, olha, peraí, não dê esse passo. Ou, nem Zelensky, nem Stoltenberg, nem o Scholz, nem o Sunak, nem o Macron, nenhum deles sabe no que vai dar.